vez na coordenação você já se sentiu insegura para falar com o professor, ou teve até medo de falar, quando algo não foi feito como deveria, aquela situação que você fica, eu acho que eu não vou falar nada para não piorar a situação. Se você já teve insegurança para falar com o professor quando algo errado aconteceu, você precisa aprender como falar com o professor com segurança quando algo precisar melhorar da prática do professor. Você, na coordenadora, precisa saber falar com o professor nessa situação. Mas, para começar, o primeiro passo é entender essa questão de o que é errado. Do que eu estou falando? Qual é esse conceito de erro do professor se tratando de liderar com sutileza, que é um método que nós ensinamos coordenadores a terem segurança para lidar com os professores. Essa prática de liderar com sutileza tem a questão do erro do professor, não como um erro, algo ruim, mas como um ponto de melhoria, algo que precisa mudar ou melhorar na prática do professor. Então agora eu quero que você vire essa chave na sua cabeça a partir de agora. Nós não vamos falar sobre o professor estar errado, o erro do professor. Vamos falar sobre pontos de melhoria da prática do meu professor. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo o meu olhar e não vejo mais como um erro. Percebe que até soa melhor quando eu falo, olha, professor, precisamos conversar sobre um ponto de melhoria? A minha postura, o meu tom de voz, a minha segurança é diferente do que quando eu falo, é um erro do professor, precisa corrigir, está errado, é algo ruim. É algo que o nosso inconsciente ele interpreta como algo negativo, que não tem como resolver. Está errado, é ruim. Agora, quando você, coordenadora, ao invés de pensar e falar sobre o erro do professor, você pensa sobre pontos de melhoria, o que você faz? O seu inconsciente, ele busca formas de ajudar este professor. E, ao mesmo tempo, também, quando você fala com o professor sobre pontos de melhoria, ele está aberto a te ouvir. Faz sentido para você? Consegue perceber a diferença entre erro, eu falar, professor, você está errado, professor, este é um ponto de melhoria? Liderar com sutileza muda o seu olhar na coordenação. Quando você muda o olhar para a prática do professor, consequentemente, você muda o seu sentimento, a interpretação daquela situação muda. E quando você muda o seu sentimento enquanto coordenadora, mais segurança você tem e mudanças acontecem na sua prática, no seu comportamento, na sua postura, no seu tom de voz. Claro para você, então, coordenadora comprometida, que nós vamos falar sobre pontos de melhoria na prática do meu professor. E quando a gente pensa em erro, não é algo que possa mudar e nem melhorar. Mas eu quero te ensinar aqui hoje como dar, então, feedback com segurança para o professor quando algo precisa mudar e melhorar na prática do meu professor. Você vai aprender a dar um feedback sem que o professor leve para o coração, seja mal interpretado, sem que você leve para o coração a reação do professor, para que você tenha inteligência emocional, sabedoria e conhecimento para pontuar o professor quando necessário for, e o professor esteja aberto a ouvir e compreender. Por que é importante para qualquer coordenadora falar com o professor com segurança quando ele estiver errado? E aqui você já sabe, quando ele tem um ponto de melhoria. Por que é importante? Porque se você não tiver segurança para falar com o professor, ele não vai aceitar, vai levar para o coração. Imagine você que uma coordenadora, ela vê uma situação na sala de aula de indisciplina, no qual o professor, ele tem uma conduta inadequada. Ele gritou com o aluno, teve uma agressão verbal muito forte naquela situação, e eu entendo, a gente vai falar sobre julgar o professor, cuidado com isso, que naquela situação o professor estava emocionalmente envolvido, com desgaste total daquele contexto. E naquele momento ele teve uma alteração na voz, que foi uma forma que, sem pensar, de forma inconsciente, foi uma agressão verbal ao aluno. Uma coordenadora, ela passa, ela vê aquela situação. E aí ela vai falar com o professor, mas ela não tem segurança. E quando ela começa a falar com o professor, este professor percebe na sua postura, no seu tom de voz, na sua forma de falar, uma insegurança. E quando isso acontece, o que esse professor fala? Não sabe do que eu passo. É fácil falar, você não está na minha pele, você não sabe de nada. Ele se arma contra o que está sendo dito, não respeita até mesmo a coordenação, e aquela situação se torna desgastante. O professor leva para o coração. A coordenadora leva logo para a alma. Não é nem para o coração, é para a alma. Só falta chorar quando o professor sai da sala, e às vezes até chora. Agora imagine você, que uma outra coordenadora, no mesmo bairro, em uma outra escola próxima,
ela passe pelo corredor. E isso é comum ver o professor em situações que muitas vezes, no calor das emoções, está ali com o aluno e se altera de alguma forma. É comum. E essa outra coordenadora em uma outra escola também vê uma situação muito semelhante. Um professor altera a voz, grita com o aluno no calor da situação, e ela precisa pontuar aquela situação, porque senão se torna uma agressão verbal com os alunos e outros problemas que podem ocorrer. Só que essa coordenadora, ela sabe liderar com sutileza. Ela tem segurança, ela tem uma postura, uma conduta para falar com o professor. Este professor, na hora que ele é abordado pela coordenadora, recebe o feedback, ela nem fala você errou. É um ponto de melhoria nessa prática, professor. Ele percebe que aquela coordenadora não tem intenção de diminuir o seu trabalho, nem de te julgar, mas de ajudar e de contribuir. Este mesmo professor, com a situação como a que eu acabei de dar o exemplo, ele recebe aquela orientação e na próxima vez que ele for para a sala de aula, ele vai repensar sobre a sua prática. Por quê? Porque essa coordenadora liderou com sutileza, teve segurança na sua fala. A coordenadora Thaís e a coordenadora Débora são líderes ouro. E o que aconteceu com essas coordenadoras? A Thaís tinha que pontuar um professor sobre uma questão emocional, justamente com um exemplo semelhante ao que eu dei. O professor estava muito alterado dentro da sala de aula, em diferentes situações, às vezes o extremo perante de uma situação que não era tão grave. E ela precisava falar com este professor, porque a abordagem do professor estava dificultando o relacionamento com os alunos e prejudicando no rendimento. Quando a Thaís foi conversar com o professor, usando estratégia de liderar com sutileza, no final, o professor agradeceu. Mas aconteceu também com a Débora. Débora liderou e ela disse que antes, dar o feedback para o professor era uma tortura. Ficava horas pensando, ensaiando e não saía nada do que ela queria falar com o professor. Só que hoje é tranquilo. Ter que pontuar o professor é algo tranquilo e até prazeroso, porque ela vê o resultado e o professor entende, compreende. É o que vai acontecer com você se tiver sempre a disciplina de aprender e a coragem de aplicar e liderar com sutileza. Jeito errado que a maioria das coordenadoras elas cometem, sem perceber, na intenção de acertar com o professor. Começa a pisar em ovos. Vai falar com o professor e fica buscando palavras, rodeando aquela situação, ou até dando indiretas em reuniões coletivas. Já viu isso acontecer? Eu vou usar o mesmo exemplo. Falta gestão da sala de aula. E aí os alunos não estão tendo rendimento, a disciplina vem aumentando e falta gestão da parte do professor. A coordenadora, ela fica pisando em ovos e fica, olha, tem professor aqui que precisa melhorar. Olha, eu já vi situações, outro dia eu fiquei sabendo. E ela, de forma indireta, acredita que é uma forma do professor mudar e melhorar, que está dando um feedback. Bem da verdade que isso só vai piorando. Não adianta pensar que aquele velho ditado aqui não cabe, não. Aquele ditado que diz o seguinte, mas a carapuça serviu. Não, não vai servir. Quando você fala para todo mundo na coordenação, você não fala com ninguém. Quando você fala no meio da reunião, ninguém está servindo para ninguém. Você acha que está fazendo. E aí a direção de calma, mas você não falou? Você não está vendo aqueles professores, não está tendo a gestão de sala de aula? Você não falou com eles? Falei, esse menino não adianta nada, você acredita? Não, você não falou, você foi indireta, pisou em ovos. E isso não faz com que o professor compreende, mude ou melhore algo. Pelo contrário, fofoca, resistência. Vixe Maria, de quem será que a Marcela estava falando na reunião? Não, eu acho que era da Ana. Será que era dela? Só pode. E aí você vai criando uma situação pior para você mesmo ter que lidar, que é a fofoca dentro do ambiente escolar. Por outro lado, se esse é o jeito errado de falar com o professor quando ele está errado, então qual é o jeito certo? Ser específica. O que é que precisa mudar ou melhorar na prática do professor? O que é que precisa mudar e melhorar na prática do professor? Você não falou de algo indireto, você foi específica. Por quê? Quando você é específica, você passa credibilidade, confiança, assertividade, não julgamento. Seja específica, então, quando você for falar com o professor sobre algo que precisa mudar e melhorar. Não cometa o erro, na hora de falar com o professor sobre algo que precisa mudar e melhorar, de dar discursos e sermões. O professor não quer discurso e sermão. Isso só gera atrito e confusão. Não você querer dar o sermão porque você sabia. Não adianta. Discursos e sermões aos professores diante de algo que precisa mudar e melhorar, isso gera resistência, confusão e atrito na coordenação. O que você precisa utilizar no dia a dia e falar com o professor na hora que algo precisa mudar e melhorar
Ao contrário de querer dar um discurso, de dar um sermão, eu falei, não é assim, você sabia. É você, então, falar para o professor de forma simples, direta. E direta? Ah, mas é que eu falo a verdade e jogo na cara. Não é isso. É direta. O que é que precisa mudar e melhorar e como ele pode fazer para mudar e melhorar essa situação? Porque não basta você apontar o dedo na cara do professor e falar, isso precisa mudar e melhorar. Isso precisa mudar e melhorar por quê? Vai por este caminho que você consegue resolver, professor. Dê exemplos. Como é que ele pode, então, ter a gestão de sala de aula? Como é que ele pode fazer isso de forma prática? Isso é diferente de você dar um sermão, ficar falando várias vezes sobre algo que ele errou ou que ele precisa mudar e melhorar. Não gera compreensão, gera atrito e confusão. Gera compreensão, indicar um caminho de forma específica para o professor seguir diante de algo que está sendo pontuado para melhoria e desenvolvimento dos alunos, criando um ambiente de harmonia.